e a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. A maternidade e a infância têm direito à ajuda e à assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam da mesma proteção social. Nós agradecemos a participação do presidente Rodson e do vice-presidente Marquinhos Clementino. Solicito ao secretário, nobre vereador Adilson Quadros, a leitura do ofício que deu origem à audiência pública. Nós, acompanhado do requerimento assinado por Vossa Excelência e por mim, tem aqui a convocação feita pelo nobre presidente, vereador Rodson Krishnamurti. Senhor vereador, por solicitação da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária e em cumprimento ao artigo 48 da Lei Complementar Federal, número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, convocamos Vossa Excelência para participar da audiência pública a ser realizada no dia 17 de outubro de 2013, às 17 horas, no plenário para a discussão do projeto de lei de número EM 053/2013, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período de 2014 a 2017, e do projeto de lei de número EM 054/2013, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2014. Na certeza da presença de Vossa Excelência, renovamos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Rodson Krishnamurti, presidente da Câmara. Solicito o nobre vereador a leitura do expediente. Vou convidar. É só realmente a discussão, senhor presidente, dos dois projetos que foi lida a convocação aqui, e obviamente nós passamos a palavra ao senhor para que o senhor convide as pessoas lá da Secretaria da Fazenda que possam participar também juntamente conosco da discussão do mesmo. Nós convidamos para fazer parte da mesa a senhorita Cibele Silva Machado Couto, diretora de orçamento. Vai ficar aqui? Convida ela para nós. Fica aí, Adilson. Nós agradecemos a presença da Cibele. Essa audiência pública que realizamos agora visa dar cumprimento ao disposto do artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar de número 101/2000, segundo o qual, parágrafo único, a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Na verdade, estamos aqui para dar conhecimento à população da lei orçamentária anual e do plano plurianual que foram entregues à Câmara Municipal em 30 de setembro de 2013. Também para ouvir sugestões que serão analisadas pela comissão para as providências cabíveis e farão parte integrante do projeto de lei orçamentária anual e plano plurianual, EM 054/2013 e EM 053/2013, respectivamente. Com a palavra, a representante do Executivo para a explanação do projeto.
Boa tarde a todos. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de justificar a ausência da nossa secretária de Orçamento, Planejamento, de Administração, a Rosemary. Ela está de férias, por isso que ela não está presente. Gostaria de agradecer a oportunidade e falar que o que está sendo proposto aqui hoje é o que foi apresentado nessa casa no dia 27. É a nossa proposta de orçamento para 2014, juntamente com o PPA para o período de 2014 a 2017. Nós estamos à disposição para qualquer dúvida que tiver, tanto aqui como em qualquer momento lá na Prefeitura. Obrigada. A palavra está livre à população. Todos os presentes quiseram usar a palavra. Com a palavra, os vereadores. Senhor presidente. A palavra, o novo vereador Adilson Quadros. Senhor presidente, senhores vereadores, e pessoas que estão aqui nessa tarde, nós tínhamos aqui, sempre nós temos falado aqui, eu acho de público que a gente deve reconhecer quando a gente comete um equívoco. Nas nossas reuniões plenárias, eu pretendo corrigir essa falha. A informação que eu havia tido anteriormente é que nós tínhamos tido uma queda de em torno de 31% do RPM. Na realidade, é o seguinte, em relação ao ano passado para esse ano, houve uma queda de quase 31 milhões, o que naturalmente não representa 31% daquilo que era propósito de arrecadação. É que, naturalmente, sempre há um crescimento na arrecadação. É comum, sempre, é muito comum mandarmos aqui projetos para a Câmara, para que a gente sempre corrija alguma rubrica, que a gente suplemente alguma rubrica. Sempre tem uma perspectiva de aumento de arrecadação. E sempre tem aumento em IPTU, sempre o aumento de renda, de arrecadação. O repasse do governo federal, houve realmente uma queda significativa, quase 31 milhões. Mas eu dou a mão aqui à palmatória que, quando alguém me informou, alguém da Secretaria da Fazenda, é em torno de 31%, não foi 31%, o percentual acredito que seja menor. Mas, se você colocar aqui em relação ao que estava previsto e que a gente imaginava que houvesse aumento de 7%, 8%, 10%, houve uma queda de 7%, 8%, ou seja, então, pelo menos de 16% a 18%, talvez até 20%, houve sim uma queda significativa na arrecadação, o que para nós representa muito. 30, 31 milhões a menos no orçamento tem um peso muito grande. Nós estamos vendo aqui que há uma preocupação, de um modo geral, principalmente na questão orçamentária aqui, e eu gostaria que a Cibele pudesse nos falar a respeito, com relação, por exemplo, a uma proposta no orçamento de 203 milhões para se gastar. Eu acredito que aqui até esteja a previsão no orçamento para o término da construção, uma vez que está dentro do nosso orçamento a construção do hospital regional, que está sendo esse repasse, talvez seja do governo estadual para nós, onde aqui há uma previsão de 203 milhões, acredito eu, que possivelmente dentro do orçamento a saúde vai ficar aqui com mais de 30% de gasto para o ano que vem. Então eu gostaria que a Cibele, se ela pudesse nos esclarecer, porque temos a proposta de 103 milhões para a educação e 203 milhões 324 para a saúde. Eu acredito que seja aí algum repasse para a secretaria, para o pagamento do término daquela construção do nosso hospital regional. Aqui 202 milhões 322 mil reais e 202 822 577. Se puder nos passar a nobre colaboradora. Bom, esse valor que está aqui, Adilson, 203 milhões, já está previsto o hospital. Quando a gente coloca nesse valor total aqui, a gente já prevê o que é ordinário e o que é vinculado. E na questão do hospital público, é um recurso vinculado, que está vindo do Estado, então ele já está previsto aqui, esse total já está incluído. Por isso que está previsto aí 203 milhões, naturalmente essa soma bem mais significativa na saúde do que na educação, e na educação são 25%, esses 103 milhões.
embora nós tenhamos aqui acompanhado, tem situações que nós gastamos já 27%, 28% na educação. E temos acompanhado também de 25%, 26%, 27% na saúde. Agora 203 milhões aqui, chega próximo aqui dos 35% aproximadamente. Então, é porque há previsão de quê? Do término do hospital e, naturalmente, do equipamento. Deve ser nesse sentido, né? Que aí nós já estamos prevendo isso, não é isso? Isso. Esse percentual que tem que ser repassado tanto para a educação como para a saúde, não entra as verbas vinculadas. É só do ordinário, que é da prefeitura. Então, esse ano, para o orçamento do ano que vem, né, a saúde está com esse valor tão diferenciado da educação em referência por causa realmente do hospital. É uma verba que a gente estava prevendo que ia chegar esse ano, mas ainda não chegou e que vai chegar até o ano que vem. Então, já consta no orçamento. E os repasses, tanto para a educação como para a saúde, sempre está ultrapassando o que é o constitucional, previsto constitucional. Saúde, educação na média de 27, 27,5, e saúde está chegando a torno de 26, acima do que é previsto. Tá? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Hodson. Senhor presidente, senhores vereadores, Cibele, boa tarde. Estávamos aqui conversando, vereador Marquinho, doutor Delano. É um ano diferenciado de administração de todos que passaram. Sabemos a grande crise que assola o Brasil inteiro, que os municípios vêm passando. E como o vereador Adilson disse, caiu demais a arrecadação prevista pela PPA, né, sobre a previsão orçamentária de 4 anos. E aqui nós vamos discutir a LOA, que vai ser gasto durante os 4 da PPA, o que vai ser gasto da LOA de cada ano. E eu quero acreditar da boa-fé, porque dentro da experiência que a administração tem de um mandato anterior, ela sabe qual a secretaria que gastou mais, a outra que gastou menos, e dentro desse arranjo de planejamento, onde essa casa irá certamente aprovar, onde será gasto os recursos oriundos dos impostos que a população paga. Então eu confio plenamente dentro da Secretaria de Planejamento o que fez de trabalho e que foi aprovado pela Procuradoria do município, e nós vamos apreciar para poder votar. O que nós não podemos fazer aqui é um sensacionalismo, às vezes político, e ter a coerência de ter afinamento com a coletividade. Por quê, senhores? É uma peça fictícia, que eu posso dizer dessa forma, porque isso pode mudar durante o ano. Por quê? O prefeito coloca aqui tantos milhões na educação, tantos milhões na saúde, tantos milhões na infraestrutura. Pode acontecer um fenômeno natural, como aconteceu na Paraná, que não estava planejado, não tinha planejamento de recurso, receita para aquela finalidade, consertar aquela obra, o município não tinha recurso próprio, não tinha como adotar e fazer, suprimir de uma parte para fazer a dotação na outra, né, a rubrica, chamadas rubricas, sempre nós estamos votando aqui as mudanças de rubricas, e não tem muitas vezes até próprio recurso. Como pode ter, num ano, o doutor Delano pode falar isso com a gente muito preciso, um surto de dengue, um surto de uma epidemia, aonde não estava previsto na secretaria, mas aconteceu um surto, vai gastar mais do que previa, do que os anos anteriores na área da saúde. Nós tivemos mais acidentes de motos, de carro, etc. e tal, então o pronto-socorro gastou muito mais do que previu, né? A prefeitura estava previsto que foi gasto no ano anterior, nos anos anteriores. Isso é normal que isso aconteça. Aí depois chega aqui no final, quando chega essa casa, porque foi mal planejado, porque o prefeito mandou errado, que a secretaria não desenvolveu o projeto. Não. Administrar isso aqui, administrar problema o tempo todo na cidade da tamanho de Divinópolis, da complexidade que tem. Então, eu poderia pedir aos senhores vereadores que analisassem sim, que poderíamos discutir fora do plenário para poder ter um dinamismo melhor, uma clareza, uma transparência melhor, para que nós podemos enriquecer ainda mais de que forma podemos melhorar a PPA e a LOA. Eu acredito no planejamento da secretaria. Por quê? Se nós, vereadores, acharmos que vamos emendar o projeto que vai ser bom para uma secretaria para outra, nós sabemos que isso é politicagem.
Ah, eu estou destinando emenda lá para o Instituto, estou destinando emenda lá para aquela clínica de recuperação de drogados, estou destinando emenda para isso, aquilo outro, e sabemos que o nosso orçamento não permite fazer isso. E os senhores vereadores pegam, faz a emenda e vai lá na base, lá na escola tal, ou na instituição tal, olha, eu coloquei, mas o prefeito não quis liberar. Nós sabemos que é politicagem, temos que ter coerência e ter que acreditar que quem tem que fazer a organização administrativa da cidade, de saber o que é prioridade, é o executivo. Cabe nós, vereadores, é o nosso papel de fiscalizar se está sendo bem aplicado, se está tendo alguma coisa errada. Agora, se ele priorizou a saúde e a educação, isso é gestão, é o executivo que vai decidir. Então não vamos fazer pilhas e pilhas de emendas e fazer conto de carochinha para aproveitar uma situação política oportuna. Vamos discutir com propriedade, com responsabilidade e acreditar. Acredito de boa fé que a Secretaria de Planejamento fez sim um estudo minucioso em cada secretaria, dentro dessa arrecadação pobre, que enquanto o governo federal não fazer a melhor a distribuição do Pacto Federativo, nós vamos ter essas migalhas vindo, e sempre com essas quedas, e administrar este problema, que só joga para o município as obrigações, mas não manda para nós aqui o recurso para administrar. Então vamos apreciar com responsabilidade, tenho certeza que os senhores vereadores estão aqui para isso, e fiscalizar sim o executivo, porque essa casa ela é independente, mas ela tem que ser harmônica. Vamos trabalhar pela coletividade e sem demagogia e hipocrisia. É o que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Palavra, senhor presidente. Nós agradecemos a palavra do novo vereador Rodson, e antes de passar uma palavra para o novo vereador doutor Delano, nós gostaríamos aqui de registrar a presença de Adriana Gomes, representando aqui o deputado estadual Fabiano Tolentino. Palavra com o novo vereador doutor Delano. Eu tenho mais responsabilidade em todos os setores, mas principalmente na saúde. Eu endosso as palavras do presidente Rodson pensando o seguinte: 230 milhões mais ou menos, 203. A gente não pode nem pensar, nobre vereador Adilson, que esses 203 e assim, excelentíssima senhora Cibele, tem alguma coisa a ver com o hospital, não. Porque se a gente for pensar, esses 203 não vai dar nem para entrada. O gasto do hospital público de 230 leitos, ele vai ser em média em média, 10 a 15 milhões, então vamos pôr 12 milhões. Se a gente pôr isso só em 10 meses, já foi. Porque a saúde de Divinópolis, só nos postos de saúde, consome o resto no período de 3 meses. Só para nós termos uma ideia, só para a gente contrabalancear, ordens judiciais a gente tem em média de 5 a 6 a 10 por dia. Ou você faz ou você vai preso. É dessa forma, não tem jeito. O secretário de saúde tem que se virar. Então a gente vai e volta, né? O Darcio pode estar tentando, eu acho que está, fazer um bom trabalho, mas ele também carrega uma batata quente das maiores. Ser secretário de saúde numa cidade de 220 mil habitantes, que na verdade não tem 220 mil habitantes, tem mais de 1 milhão, porque socorre a região inteira. Com um orçamento desse, sem repasse dos movimentos dos outros 55 cidades, fica praticamente inviável ter um orçamento de 200 mil reais aproximado. E a gente sabe que é disso para baixo. Só para cumprir as ordens judiciais vai ser gasto, isso não tenha dúvida, de 50 milhões para cima. Uma diária no CTI, ela não fica menos do que R$2.000 por dia. Não tem como, R$2.000 por dia. Então, um paciente no CTI, se ele tiver uma intervenção cirúrgica, a gente gasta R$5.000 por dia. E aí, a gente imagina o município tendo que bancar, né, e a gente ainda não tem a estrutura montada desse hospital. Os postos de saúde, infelizmente, existem 3 em reformas que estão basicamente no chão. Está lá o repasse, o Darcio, segundo as informações que ele nos trouxe, que esse repasse foi para as ordens judiciais, o que nos preocupa muito, porque se teve para as ordens judiciais, vão ter que repor esse dinheiro para poder levantar os postos de saúde que estão embaixo. Eu recebi há pouco tempo, e a gente tem que prestar atenção, e mais uma vez eu peço ao prefeito que nos dê mais informação, que use mais o poder
que ele tem da mídia, né, graças a Deus, que está divulgando o trabalho sem lados, para mostrar para a sociedade que Divinópolis realmente não tem dinheiro o suficiente para arcar com a saúde de Divinópolis, e muito menos com a da região. Porque o que está acontecendo? O sujeito hoje tem uma prefeitura próxima de Divinópolis, dos 55 municípios, ele põe um paciente dentro da ambulância dele e tchau. E ele chega aqui no pronto-socorro municipal, não pode ser negado socorro. Isso vai acontecer lá no hospital público, também não pode, porque lá está escrito, eu já pedi os nobres vereadores para passar lá e todos passaram. Hospital estadual, não está escrito hospital municipal, mas não tenha dúvida que o maior desprendimento vai ser da prefeitura. E se não tiver orçamento, não precisa nem de abrir as portas, porque um dia eu conversando com o nobre vereador Adilson Quadros, receber um hospital público não é um presente, não. Não é um presente, não. E aí muitas pessoas, e a gente tem que ter curiosidade, por isso meu amigo Silvio França, que eu bato palmas para ele, a todo momento quando ele levanta um questionamento, sem ter lados, porque é esse que é o mais importante, eu sempre falo, sou da base do governo, não tenha dúvida, mas não existe essa porque você está... Não, se é certo, se é errado, é errado, mas tem que ser levantado isso aqui. Não pense que uma estrutura, ganhar um hospital de presente, nós somos vítima. Escutem isso, hein? Graças a Deus, eu tenho pena do próximo prefeito. Eu tenho medo, coitado. Uma cidade endividada, sem orçamento, com uma bomba relógio chamada hospital público para resolver. Doutor Delano, o senhor é um médico, o senhor não quer receber um hospital? Se eu pudesse preferir, eu falava que não. Porque se eu tivesse orçamento e 55 municípios para me ajudar, isso era um presente, não, isso era uma obra grega. Mas vamos colocar ali uma estrutura, e aí quem que vai dar conta dela é o que já está na gestão e o próximo que vai vir. E vai ser uma bomba relógio aquilo ali. Por quê? Porque vai ter que resolver, e aquele hospital não é de grande complexidade, ele é de média complexidade. E a gente já tentou explicar aqui o que é baixa, média e alta complexidade. A alta complexidade, que é o que dá dinheiro, não vai ser realizada no hospital público. E aí vai ser realizada aonde? Nos hospitais que tem convênio, que é os 4 hospitais de Divinópolis, aqui eu não vou divulgar, né? E nos hospitais de consórcios, que nós vamos fazer financiamentos para fazer uma tomografia e para fazer uma cirurgia de grande porte cardíaca, que custa de 5 até 20 mil reais. Então, receber um hospital público não é benefício, é um ponto de interrogação. Por quê? Porque daí para frente a manutenção desse hospital público vai ser uma bomba relógio, e esse prefeito que vem aí, que a gente já tem que pensar, 2016 está aí, gente. 2016 está na porta. Quem diria que o próximo ano estamos trocando todo mundo? Então a minha concepção é que essa média orçamentária, ela não dá nem para beirada da saúde, né? E nós temos uma expectativa, nós brasileiros, nós somos sensacionais, a gente tem um senso de humor tão bom e uma alegria que tudo vai dar certo. Mas não vai não, porque não é desse jeito. Catástrofes ambientais, como diz o nobre presidente Rhodes, acontece a todo momento. Surtos de doenças acontecem a todo momento. Enchentes, nem se fala. Deus me livre e guarde, Deus tem que nos proteger mesmo, porque é isso que a gente tem que pedir, porque se ele resolver olhar de lado, nós estamos perdidos. O hospital público não dá nem para entrada. Eu estou para dizer para vocês, está para inaugurar 250 leitos. Sabe que dia que eles vão ser preenchidos? 24 horas depois que abrir as portas. 250 leitos vão ser preenchidos 24 horas depois. E aí, como é que nós vamos reger esse hospital? Como é que esse hospital vai ser administrado? A gente não sabe por quem. Aí já estão dizendo, eu costumo dizer que Divinópolis é sensacional, porque a gente já vem com a solução antes de ter o problema. Olha que bacana, eles já teve a baila aqui, que os 200 mil reais já é para o hospital público. 200 milhões. Não vai dar nem para beirada do que está aqui, imagina para o hospital público. Porque se esse orçamento já estiver incluindo o hospital público, ai, coitado do próximo prefeito. Agradecemos. Senhor presidente, desculpa, até uma questão de ordem, até aproveitar a presença do Geraldo Passos aqui.
Anteriormente havia falado com ele, anteriormente numa entrevista ali, que a questão realmente eu me confundi, eu me certifiquei, de 30 a 31 milhões a menos que está previsto na arrecadação de repasse do governo federal. Então, a previsão orçamentária nossa é de um déficit de aproximadamente 31 milhões, de 30 a 31 milhões em relação ao que foi arrecadado. E eu disse 30 a 31%. Então eu queria corrigir isso aí de público aqui, foi uma falha, só uma questão de ordem. E para o novo vereador, doutor Delano, entendo perfeitamente a sua preocupação, mas aqui é o que ela disse o seguinte, a média seria aqui em torno de 100 e poucos milhões, que corresponde aí em torno de 20 a 22, 25% do orçamento. Os demais é verba vinculada que serão repassados do governo estadual, né? O que está previsto aqui, não está se falando em manutenção, não, Vossa Excelência tem razão, como médico, como homem público, está preocupado com isso, a manutenção, o prefeito não está prevendo ela aqui ainda não, isso aqui é só repasse, não é isso, Gisele? A previsão de em torno de 80 a 100 milhões de repasse para equiparação, viu, doutor Lano? Então, questão de ordem também, o nobre vereador piorou com a sua informação, piorou. Se a verba, agora me deu mais medo ainda, se 200 milhões não se é 100, não, para equipar eu não vou falar não, porque um tomógrafo custa 100 mil reais, então agora eu foi com medo, se essa verba de 200 mil ainda é supostamente alguma vinculação que vai vir, e que a gente tem de 80 a 100, nossa mãe, o que será desse hospital público? Por quê? Porque essa verba de 80 a 100 milhões não dá para o município de Divinópolis. Não dá para o município, não. Os postos de saúde que entraram em construção, e são 3, eu recebi no meu celular que um CEMEI está para ser... Você acredita, nobre vereador Edmar Rodrigues, que um CEMEI está para ser construído, aprovado, lá no Jardinópolis? E como é que pode? Não, mas como é que pode? Mas são verbas previstas. Como é que se pode uma verba, uma construção com previsão, tomara que ela já tenha no orçamento da educação, né? Mas se você está me dizendo que o negócio não é 200 milhões, piorou. Porque eu tinha até fé um pouquinho que esses 200 iria ajudar. Aí piora, porque não vai dar nem para os postos, nem pronto-socorro. O pronto-socorro gasta isso por ano. O pronto-socorro que não pode ser chamado de pronto-socorro. Aqui em Divinópolis também tem o nome de UPA Central, né? Mas vamos ter fé e esperança, né? Muito obrigado. Com a palavra o nobre vereador Zé Wilson Periquito. Senhor presidente, aí em sessão, gostaria de dizer também, endossar as palavras do nosso presidente Rodson, que eu juntamente com a minha assessoria discutimos bastante esses projetos que chegaram aqui para nós do Plano Plurianual e a LOA. Para endossar suas palavras, senhor presidente Rodson, no projeto de lei EM número 053/2014, está escrito aqui no artigo, no parágrafo assim: juntamente com o relatório, avaliação do plano plurianual, o Poder Executivo poderá apresentar-se projetos de lei de revisão anual ou específico de alteração deste plano, propondo a inclusão ou alteração dos programas constante deste plano ou a inclusão de novos programas. Usando as suas palavras, a gente sabe que desastres naturais acontecem, né? Nós sabemos muito bem que esse aqui é um plano de contingente que poderia fazer a qualquer hora, né? A gente está aqui marcado 200 milhões, mas amanhã poderíamos gastar mais 10, 20 milhões com algum desastre aí que tem aí. Juntamente com meus assessores, procuramos ler o máximo que pudemos desses 2 livros, para poder entender melhor e dar uma satisfação melhor à sociedade de Divinópolis. Creio que veio pela administração, estamos um pouco, né, satisfeitos com o que foi feito, e no momento não temos nada a reclamar. Faremos igual você falou, vamos fiscalizar, esse que é o nosso objetivo de estar aqui, e também conduzir da melhor maneira possível para esses projetos vier a calhar para o bem de todo Divinópolis. Questão de ordem, presidente. Palavra, presidente. Questão de ordem, vereador Rodson. Senhores vereadores, de repente fica meio distorcido a colocação que o vereador Adilson quis colocar, porque
para a construção está vinculado um recurso que vem do Estado, já está garantido. O que está no orçamento é a contrapartida do município para a construção, que deve ser 5% ou 10% que seja, para as novas instalações ou equipamentos. Depende de cada convênio. Mas eu gostaria de lembrar aos senhores vereadores que essa peça fictícia, planejada pela administração, é questão de gestão de governo. O governo acha que é mais importante que vai asfaltar as ruas do bairro tal. É gestão, é governo. Agora, se nós achamos que aquele dinheiro poderia ser aplicado em outro local, é uma opinião isolada de cada um. Mas se o executivo foi eleito pelo povo para administrar, porque o povo colocou, porque confia e quer aquele prefeito até a segunda ordem, que vem outras eleições e assim sucessivamente o povo tem o poder de escolher. Então, na gestão de governo, ele quer aplicar X na saúde, X na educação. O doutor Delano foi muito feliz na fala quando ele lembra com a experiência que tem e fala da judicialização, né? Que fala judicialização, aonde todo dia chega para a prefeitura a ordem judicial. Olha, tem que cumprir. Não tem que argumentar naquilo, pode até apelar no recurso, mas tem que ser feito o atendimento imediato. Correto? E aqui vai acumulando, que não estava planejado da forma, que pode dar um pico, a mais, a menos, mas sempre vem sempre a mais e mais e mais e mais. Nós somos cidade polo, macro-regional. E seu sistema SUS, Sistema Único de Saúde, não é Divinópolis, aqui em Minas Gerais, é o Brasil. Nós somos obrigados a receber a todos os municípios menores, menores cidades do que Divinópolis. É aqui, nós somos referência regional. Infelizmente, esse ônus vem para cá. E como o doutor Delano disse, é muito mais fácil que para o prefeito, secretário das outras cidades, colocar na ambulância terapêutica e manda para cá. A terapia, né, ambulante. E vem para Divinópolis, coloque, a lei se vira, resolva. O que o prefeito propôs foi criar novas vagas, ofertando novas vagas para internação pelo SUS, para nós podermos ter oportunidade. E o Delano fala um assunto interessante que nós temos que discutir. Então eu não vejo que esse ano o prefeito consiga entregar esse hospital, não. De jeito nenhum. É um hospital enorme, é um dos maiores hospitais de Minas Gerais, é um hospital que tem uma alta complexidade muito grande, construção de tecnologia e muito recurso que nós não temos. O que nós temos que ajudá-lo é como vamos fazer essa manutenção, o consórcio intermunicipal, credenciar o MEC, a questão da Universidade Federal, que se vai fazer alguns procedimentos de alta complexidade ou de média complexidade. Nós temos ainda que discutir e avançar muito isso, mas enquanto isso, está em obra, está em construção, e nós temos que descobrir, porque os hospitais que temos em Divinópolis, os quatro são particulares, nenhum público. Um é filantrópico, uma fundação internacional da Ordem Franciscana Portuguesa, que graças a Deus, cambeta do jeito que está, mas está aí, está servindo um pobre, é o Hospital São de Deus, é onde nós temos que ajudar, e muito, é por quem vem segurando as pontas da saúde pública, é o Hospital São de Deus, porque os outros hospitais cascaram fora, porque tem razão também, porque essa tabela perversa do governo federal, que tem que ser mudada e revisada, aonde tem uma consulta que é paga por R$ 8,77, gente. Que médico vai atender um paciente que estudou quantos e quantos anos se especializou para ganhar R$ 8,00 uma consulta? Os hospitais públicos quebram, as fundações filantrópicas quebram, tem que ter convênio particular para ajudar nessa sustentabilidade do hospital. Então, é uma bomba relógio, como o doutor Delano falou, sim, mas uma caminhada é um passo de cada vez. O que nós precisamos? Criar espaço. De que forma? É criar um hospital, porque nessa construção desse hospital é que nós vamos criar vagas para internação pelo SUS, é onde aquele cidadão que não tem condição de pagar particular é que vai ter oportunidade de ser atendido. Senhores, vá no pronto-socorro agora. Se não tiver uns 4, 5, 6 pacientes lá aguardando vaga para internar com a perna, braço, qualquer parte do corpo fraturado, é impressionante, toda hora chega um acidente de motociclista, quebrado, moído,
é uma perna, é um braço quebrado, não tem vaga para internar. E o hospital, nós temos aqui em Divinópolis, não são público, não vai atender porque é pouco atrativo, não dá renda, não dá lucro, não dá para segurar o hospital porque dá prejuízo. Eu penso que o hospital não faz isso por maldade, é porque se ele fizer isso pelo SUS, ele vai quebrar rapidinho, como a situação do Hospital São João de Deus. Senhores vereadores, o que nós temos que afirmar e forçar os deputados é mudar a tabela do SUS. É o governo federal regulamentar a PEC 29. A PEC 29 que foi distorcida por questões políticas, que não pode acontecer. Nós aqui na ponta da linha é que sofremos. A regulamentação é o que vai dar um fôlegozinho. Onde a Dilma fala, eu até acredito que ela não está no caminho certo também, mas poderia, nos royalties do petróleo, ser discutido também uma parte maior, porque quando falou da medida provisória do FPM, que seria para a saúde, nunca foi nenhum centavo para a saúde que deveria. Sempre foi uma peça fictícia, falatória, que é a falácia danada, mas nunca, de governo a governo. Não foi só agora do PT também, não. Teve parte também do PSDB também, que teve culpa, que na medida provisória podia ter discutido no projeto de lei definitivo. Mas não. Como o FPM, onerando sempre o cidadão. O que fazemos? Nós somos a ponta da linha. Então, está aí um planejamento, foi feito com muito cuidado, com muito zelo. Gostaria de lembrar uma situação. Além que o doutor Delano falou sobre a justiça, que todo dia chega uma ordem judicial para internar, temos problemas de precatórias. O prefeito atual agora, que caiu no colo dele, sem ele contar, que não estava previsto, precatórias e precatórias e precatórias. Ordem de pagamento. Agora a última foi 6 milhões, né, vereador Marquinhos está falando aqui. 6 milhões do orçamento que estava previsto para fazer uma contrapartida do ProBairro ou qualquer outra situação, para-se todos os programas, para calçamento, para asfaltamento, para a construção das UBS, para a construção da UPA, para a construção das creches, porque não tem recurso nem para contrapartida, porque o dinheiro estava poucos recursos, que já estão escassos, estava previsto, vai ter que tirar, fazer uma nova mudança, uma nova rubrica para pagar precatória. É administrar problema, administrar uma cidade do tamanho de Divinópolis, essa complexidade em recursos. Aí vem um e fala, tem que mandar os cargos comissionados. Qualquer motivo é cargo comissionado. Faltou remédio na farmacinha, tem que mandar os cargos comissionados. Faltou, está cheio de buraco na cidade, é o problema comissionado. Então, de 3% a 4% da receita de pagamento, é o que ajuda a tocar a prefeitura. Agora, mais uma vez, senhores, eu estava lendo, vi parte, comparei com a LOA do ano passado, comparei a PPA do mandato passado, a única coisa que foi aplicado foi da forma das mudanças, que vem a tendência de gastos maiores nas determinadas secretarias. E o doutor Delano tem razão. O que nós temos que fazer aqui é já pensando de uma forma, se nós precisamos das vagas, mas de que forma nós vamos manter essa manutenção permanentemente dessas vagas pelo SUS. Meu Deus do céu. Senhores, na década de 2001, nós tínhamos 587 vagas ofertadas pelo SUS, com 3 hospitais na cidade. Passou de 2001 para frente, os hospitais particulares de Divinópolis cortaram o convênio que tinha pelo SUS. Descarretou tudo em cima do Hospital São João de Deus. Todos. Nessa situação, perdemos 280, ou seja, de 587 passou para 187 vagas. A cidade cresceu, a região cresceu. Em vez de aumentar para dobrar as vagas, não diminuímos para metade. Agora que aumentou mais 30 vagas, o que é 30 vagas no universo de uma cidade de mais de 220 mil habitantes? Como o doutor Delano disse, nós somos regional, nós somos mais de 1 milhão de habitantes e nós somos obrigados a receber. O hospital é regional,
pronto-socorro tem que ser regional, devido ao sistema SUS, impõe dessa forma. E nós queremos, como o doutor Delano aqui luta, como o SAMU, ótima ferramenta, mas para ter o SAMU, primeiro critério, nós temos que ter um hospital público ou universitário para poder conveniar, para ter o sistema. Não pode fazer com o sistema do regime particular. Se nós não temos, porque Itaúna tem, porque Itaúna tem hospital público, porque nossos prefeitos que passaram não tiveram a coragem, não tiveram a ousadia de construir um hospital público, que seja regional, mas é público. Nós podemos, assim, abrir outras oportunidades, como SAMU, e recuperar. O que nós queremos, mais uma vez, é lembrar os senhores vereadores, não adiantamos emendar o projeto achando que vai mudar a peça fictícia, porque isso aqui é um planejamento de gestão. O que nós temos que fazer é fiscalizar e cobrar. E assim, na revisão da LOA do ano que vem no PPA, no quadrimestre, é mudar alguma mudança de rubrica, de alguma secretaria que vai mudar, ou vai gastar mais, porque surto, fenômeno da natureza não está previsto, e muito menos as precatórias que estamos pagando hoje. Então, queria deixar mais uma vez, para todos vocês que estão assistindo agora para a TV Candidez, se tem um vereador que chega, olha, instituição tal, instituição X, vou emendar a PPA, a LOA, para conseguir um recurso de 50 mil, isso é mentira. Pode ter certeza que esse vereador está querendo fazer média política com você, com a sua instituição, porque isso cabe ao executivo fazer a gestão de que forma e prioridade que ele tem que gastar o recurso. Nós, vereadores, temos que fiscalizar. Podemos até propor para ele, para mudar, mas se não for aceita, é porque já foi estudada, revisada, que não comporta o orçamento que temos, e dessa forma é que nós temos que revisar a LOA o ano seguinte. E pedimos para colocar, se tiver recurso, é lógico. É o que eu tinha para dizer, senhor presidente, porque nessa situação que nós acreditamos de boa fé da secretária de gestão, agradecer a oportunidade, e também está aqui um vereador que vai fiscalizar. Sou da base do governo também, mas sou parcial. E quando precisa chegar perto do prefeito e falar dos defeitos, eu vou na sala dele, como já fiz diversas vezes, de uma forma elegante, educada, propositiva, mostrar, prefeito, errou, está errado, vamos consertar, porque somos humanos, é passivo a erro. Então podemos consertar para fazer melhor. E dessa forma que nós temos que fazer uma política justa e honesta e transparente acima de tudo. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos o vereador Rodson, mas agora nós vamos, dando sequência na reunião, na audiência, aqueles vereadores que ainda não usaram a palavra, depois a gente volta a palavra para aqueles que querem se pronunciar novamente. A palavra está com o vereador Careca, da Água Mineral. Obrigado, presidente. Rodrigo Caboche, que conduz nessa tarde, quase noite, os trabalhos. Bom, Cibele, vendo alguma coisa aqui, não sei se você pode tirar a dúvida que esse vereador tem. Eu, quando estava na Secretaria de Agronegócio, o orçamento da Secretaria era pequeno. E a gente entende que, às vezes, pouco alcançava o anseio do povo rural. Mas, olhando aqui esse orçamento, eu estou vendo aqui implantação e manutenção do sistema de abastecimento de água da zona rural. 47 milhões. 47 mil reais. Programa produtor de água, 12 mil reais. Eu gostaria que você, se puder me esclarecer melhor como isso se dá. Bom, nobre vereador, o orçamento ele é feito em cima das informações que são nos passados pelas secretarias, né? E é destrinchado com essas despesas que o senhor está colocando aí. Isso foi uma informação que foi passada para da Agronegócio para nós. Para mim falar com mais detalhes, eu estaria sendo irresponsável. Então, a gente teria que estar sentando com o secretário
para ver em relação a esses valores, quais serão os gastos, como que serão feitos esses gastos, para ter uma explicação melhor. O orçamento ele é elaborado da seguinte forma: as receitas são feitas pela Secretaria de Planejamento, lá na Diretoria de Orçamento, em cima de um histórico que a Prefeitura vem apresentando, que o município vem apresentando, e as despesas são repassadas pelas secretarias, para a gente poder distribuir da forma que é distribuído. Então, para mim, essa informação que o senhor está querendo, eu acho que seria mais viável estar olhando com o secretário. Eu faço a seguinte pergunta, porque há muito tempo eu venho lutando e pedindo, aqui também tem o nobre vereador daí que luta muito pela água do Boa Vista, que está, inclusive, já com parte dos trabalhos já feito. Já perfurou o poço, já tem lá os canos, mas isso vem de anos e anos e nada da água do Boa Vista ser contemplado. E a gente fica triste, chateado. De novo, parece que o Boa Vista vai ficar sem a água. Obrigado pela palavra. Palavra, presidente. A palavra o nobre vereador Edmilson, depois, posteriormente, vereador nobre Adair Otaviano. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público e mídia presente. Essa questão da primeira reunião, portanto, tem esse calhamaço para ser estudado, a gente pode tirar dúvidas em secretarias, só dizendo que na questão do repasse para a saúde, existe alguns recursos do SUS que é mesmo pequeno, mas existe alta complexidade, oncologia, cirurgia cardíacas e outros, que é o filé que todo mundo quer pegar. Existe previsão, graças a Deus, descobrimos esse pré-sal de 50% do arrecadado para a saúde e também das emendas também que serão preconizadas 50% para a área de saúde. E a questão do hospital público, pelo que se prestou na prestação de conta da saúde, o secretário já disse que antes de 2015 não sai o hospital público, então ficar desgastando. E eu acho que essa casa, os demais vereadores, nós temos que procurar a melhor maneira de gerenciar esse orçamento, sem deixar que faça alguma sangria, principalmente nos recursos que preconiza a Constituição para a saúde e principalmente da educação, sendo um guardião desses recursos. E a minha preocupação maior fica pela saúde, porque pelo que eu tenho conversado, estudado, a minha preocupação maior, infelizmente, com a dengue. Então vai ter que ter um tratamento especial, ambulatório, porque a situação vai ser crítica pelos estudos que estão acontecendo, e esses recursos da saúde vai ter que ser bem controlado, porque senão muitas vidas serão tiradas. Então o que essa casa tem que fazer é fazer um estudo amplo de fiscalização, de distribuição. Quando se fala em 203 milhões para a saúde que está orçado, nota-se claramente a previsão que o Estado possa colocar dinheiro no hospital público. A previsão. Esse ano tinha previsão de colocar e não foi colocado nada, porque a situação do Estado também não é diferente da nossa cidade. Muito obrigado. A palavra o novo vereador Adair Otaviano. Muito obrigado, vereador. Achei até que eu não poderia falar aqui um pouquinho sobre essa audiência pública. Eu quero dizer o seguinte: nós todos sabemos que audiência pública é para seguir um rito, e esta aqui não é diferente. Nós estamos fazendo esta audiência pública para seguir um rito, para que possa votar essa peça orçamentária. Mas, interessante, eu quero cumprimentar aqui a Sibeli, secretária adjunta. Sim,
E gostaria que tivesse presente aqui a Rose Lasmar, a secretária da pasta, que ajudou a elaborar essa peça de orçamento, mesmo que de férias. Eu acho que o senhor prefeito poderia ter convidado a secretária da pasta a estar aqui nesta tarde de hoje para poder explicar melhor a forma que o orçamento foi elaborado. Tem uns vereadores que aproveitam o relógio, até às 18 a TV Câmara transmite, a partir das 18 não tem transmissão. Já que o povo não vem à Câmara, a Câmara tem que ir até o povo. E que essa audiência pública, ela teria que ser feita em horário comercial, onde o povo poderia acompanhar de suas casas. Então, alguns dos vereadores são mais maduros, mais inteligentes, usa do horário até das 18 horas, depois deixa a fala para os outros ficar aqui falando ao relento, porque as pessoas que estão aqui vão acompanhar, mas quem está em casa não tem como acompanhar a audiência pública para discutir o assunto. Eu quero aqui fazer alguns questionamentos, que ora já também foram abordados por alguns dos novos vereadores. Quando o vereador Adilson falou do orçamento de 100 milhões por ano, nós ficamos aqui estarrecidos. Um hospital regional vem com o nome para politicagem. Foi da mesma forma que construiu o pronto-socorro e colocou pronto-socorro regional. Quer dizer, quando você estende a região, você vai fazer política com toda a região. Mas aí você vai lá no pronto-socorro, você vê as barbáries que acontecem no pronto-socorro. E que irá acontecer também. Não precisa de ser um vidente para saber o que vem pela frente com o hospital regional. O hospital com intuito político, muito mais com cunho político do que com cunho social, com cunho de atender a sociedade divinopolitana. Nós sabemos que além do hospital, nós temos 2 unidades de pronto atendimento, que é o pronto-socorro regional, está aqui na área central, e a UPA do Ponte Funda, que cada uma deverá custar aos cofres do município 1,5 milhão por mês. 3 milhões as 2 unidades de pronto atendimento. O hospital custando 12 milhões, já vai para 15, sem contar os 15 postos de saúde que nós temos na nossa cidade, consumindo dinheiro do orçamento da saúde. Ah, e o nobre vereador Rodson lembrou bem, cadê a promessa da implantação do SAMU? Se implantar o SAMU, não tem dinheiro para poder fazê-lo funcionar. Então, coisas mal elaboradas. E, sem contar ainda, a possibilidade das UPAs, as 2 UPAs, as 2 unidades de pronto atendimento, o hospital regional ser administrado por organizações sociais. Inclusive, tem uma das organizações sociais que pode vir administrar a saúde na nossa cidade, que está sob investigação em outros estados. Nós estamos fazendo um estudo sobre as organizações sociais, que poderá vir para Divinópolis administrar a saúde do hospital público regional e das 2 unidades de pronto atendimento, que está sendo investigada em outros estados do nosso país. Então, é muito preocupante, sim. E, para encerrar minha fala, dizer que quando o nobre vereador presidente fala que quando o vereador apresenta as suas emendas ao orçamento, que é enganação à população, mas é uma prerrogativa do vereador apresentar as emendas ao orçamento. O vereador que deixa de apresentar, e ora, nesses 3 últimos anos, ou melhor, nos 4 últimos anos do prefeito Vladimir, eu não apresentei porque os prefeitos não têm respeito com esta casa legislativa. Se tivesse, talvez muitas das emendas que ora é feita no orçamento seria cumprida sim. Só não é cumprida porque os prefeitos não têm respeito com a população. Se tivesse respeito com esta casa e com a população, quando o vereador faz uma emenda ao orçamento, ele não faz uma emenda para ele. Ele faz uma emenda para uma entidade ser beneficiada. Bastaria o executivo organizar para colocar aquela emenda lá para a entidade que o vereador indicou, que é uma prerrogativa legislativa.
Então não vem o vereador presidente falar que o vereador é enganador quando apresentou emenda, porque é papel do vereador, sim, apresentar suas emendas ao orçamento. Se o prefeito não cumpre, é porque ele não tem respeito nem com esta casa e nem com a população divinopolitana. Então, fica aqui a preocupação do vereador Adair Otaviano, mesmo sabendo que eu estou falando para as pessoas que estão aqui, não estou falando para nenhum cidadão em casa, porque às 18 encerra o horário da TV Câmara. Quem tem acesso à internet, tudo bem, mas quem estava esperando ver pela televisão, não está vendo mais. E que essas audiências, que é para cumprir rito, que fosse realizada em horário nobre, em horário onde a população que não pudesse vir aqui a esta casa, pudesse acompanhar de sua própria casa. Então, até na base de um desabafo, que isso não vai resolver nada, nada de nada. Mas fica aqui o questionamento do vereador Adair Otaviano com relação à falta de respeito do executivo com esta casa e a falta de respeito do executivo com a população divinopolitana. Se fosse mais respeitoso, todas as emendas que os nobres vereadores fizessem, o prefeito poderia filtrar boa parte das emendas e repassar às entidades que, ora, o vereador teve a intenção de ajudar. Não teve a intenção de ludibriar, de passar para trás ou de fazer politicagem. Politicagem está fazendo esse prefeito que não tem responsabilidade. Sem responsabilidade não governa uma cidade do tamanho de Divinópolis. Então, só faz um governo bom se tiver responsabilidade. Se sentasse com essa casa, tivesse respeito com esses vereadores que representam a população, talvez a cidade estaria melhor, porque a vontade dos vereadores é a vontade da maioria da população que está lá fora. Talvez, uma vez se ouvida, o prefeito faria um mandato muito melhor. Então é nesse sentido que eu estou manifestando aqui nessa audiência pública, que nós sabemos que é só para cumprir rito, não serve para nada, mesmo porque a secretária que deveria estar aqui está de férias, é um direito dela estar de férias, mas era um direito do executivo de pedir a sua colaboração, furar as férias e vir a esta casa participar dessa audiência pública. Muito obrigado, presidente. Nós aqui agradecemos o nobre vereador Adair Otaviano e passamos a palavra à diretora de orçamento, Cibele Silva. Só para esclarecer, como eu disse no início, a ausência da Rose aqui, da Rosemeire, quando chegou o convite para nós, ela já tinha de férias marcada e já estava com uma viagem programada e até paga, infelizmente. Por isso que ela não pôde vir. Mas estamos aqui presente eu, como diretora de orçamento, e o Lucas, técnico de orçamento, onde foi elaborado o orçamento na secretaria. E estamos aptos a responder a qualquer dúvida que o vereador tiver, ou seja, aqui hoje ou em qualquer momento. Então, só, se o senhor precisar de alguma coisa, que seja hoje, infelizmente, a Rose não pôde comparecer, mas nem por isso o executivo deixou de estar enviando um representante que esteja acompanhando o orçamento e que pode estar respondendo às dúvidas do senhor. Posso garantir que se eu não souber agora de cara, ou o Lucas que está aqui na plateia, o senhor não vai ficar sem a resposta. Tá? Nós estamos à disposição tanto do senhor como de qualquer vereador aqui, em qualquer momento. Tá? Obrigada. Eu agradeço a disposição, vereador. Eu peço a palavra novamente para fazer um questionamento. Fique à vontade, vereador. Eu não ia fazer nenhuma pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta para a Cibele, sim. Nós ouvimos aqui também do nobre vereador presidente falar dos precatórios. Precatório nós sabemos que são contas que gera ao longo de algum processo. Todos os governos geram precatórios. Eu gostaria de te perguntar se dentro desses 5 anos que vão completar, quantos precatórios o prefeito Vladimir gerou até hoje? Porque quando ele sair dentro dos 8 anos de mandato de governo, vai ser o prefeito que mais precatório vai gerar para a nossa cidade, para a nossa prefeitura, para outros prefeitos pagarem. Porque falam muito aqui do ex-prefeito Galileu, mas todo prefeito que passa pela prefeitura gera precatório. Eu gostaria, se Vossa Senhoria tem um conhecimento, de quantos precatórios o prefeito Vladimir gerou do primeiro ano de mandato até completando esse 5º ano de mandato. Quanto em precatório, qual o valor que ele gerou?
A gente faz uma previsão que tem no orçamento que vai haver o pagamento de precatório, que a gente tem, a Procuradoria nos passa, porque quem acompanha esses processos é a Procuradoria. Então, ela nos passa que existe essa previsão, porque ela tem conhecimento dos processos. Agora, para te falar, eu posso te falar o que é previsão de precatório para o ano que vem. Agora, eu não sei te falar, porque eu não tenho conhecimento dos processos, se nesse precatório do ano que vem está previsto algum processo do mandato do prefeito atual, ou se são processos bem mais antigos dos outros prefeitos. Mas isso é uma informação que é de fácil conseguir, tanto a quantidade de precatório como os valores. Se o senhor quiser, como eu te disse, amanhã mesmo eu já tenho essa informação, eu posso estar passando para o senhor, porque eu dependo da Procuradoria, porque ela que tem noção dos processos, os anos dos processos, os mandatos dos processos. Então, eu posso estar passando essa informação para o senhor sem problema algum. Tá? Senhores vereadores, hoje eu tinha a expectativa da Câmara cheia. Seria muito importante, né? Porque na nossa avaliação, esta é a audiência mais importante do ano. E hoje a gente tinha expectativa da Câmara estar lotada aqui, aquelas pessoas que estão aqui diuturnamente, e numa audiência de alta relevância, né, onde que a população tinha que estar aqui, sim, para fazer as suas reivindicações, para participar dessa audiência pública. Infelizmente, não tem ninguém aqui. Não, ninguém que eu falo assim, que participou apresentando aqui sugestões, emendas, para que fossem analisadas posteriormente pela comissão, pela nossa comissão, e também a gente poderia pedir ao prefeito que mandasse para aqui mensagens do Poder Executivo para posterior apresentação do soberano plenário. Então a gente fica triste e deixa aqui gravado, né, a nossa insatisfação e também registrar, como bem falou, não foi salutar para a comissão a ausência da secretária Rose. Mas a Cibele, né, diretora de orçamento, já fez as suas colocações, que são justas, né, porque ela não sabia dessa reunião e ela viajou, não foi isso, Cibele? Então, eu declaro encerrado os trabalhos, infelizmente, informando, né, que não houve propostas populares, que não foram apresentadas, então não serão analisadas pela comissão, que poderiam ser transformadas dentro da sua competência em emendas parlamentares ou em mensagens apresentadas pelo chefe do Poder Executivo para posterior a apreciação deste plenário. Queria agradecer a presença de todos os vereadores e da diretora de orçamento, Cibele Silva Machado. E uma boa noite a todos.